Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Essa segunda parte, né, do vídeo especial sobre o 2001, uma Odisseia no Espaço, onde eu vou procurar estabelecer uma comparação entre o romance do Arthur C. Clarke e o filme clássico do Stanley Kubrick. É interessante comentar com vocês que o romance ele foi elaborado juntamente com o roteiro do filme do Kubrick, né? Ou seja, tanto o filme como o romance eles têm a mesma origem. Odisseia no Espaço foi um filme produzido numa época que a ficção científica era considerada um gênero menor, ou seja, filmes anteriores a 2001, Odisseia do Espaço, eram vistos como um entretenimento popular. Né? Então, assim, todos giravam em torno de extraterrestres que ameaçam invadir a Terra. Os próprios seres alienígenas tinham uma aparência monstruosa. Quando 2001 foi lançado no cinema, houve uma ruptura com relação ao próprio gênero da ficção científica. Né? Nós temos aqui um filme que ele é todo calcado em cima de uma ficção científica plausível, né, verossímil, ou seja, a gente vê nele muitos elementos que encontram ressonância na realidade, né, apesar de alguns elementos fantásticos. Então é uma obra de ruptura, né, uma obra que visa quebrar os padrões da ficção científica naquela época. Bom, 2001, Odisseia no Espaço, ele é um filme difícil, né? Ele é um filme, assim, que exige uma certa maturidade para você assisti-lo. Eu assisti algumas vezes e acho que vou ter que assisti-lo de novo. Existem muitas discussões sobre ele, principalmente em torno do misterioso monolito negro, o que viria a ser isso, né? Então é uma obra que, apesar, assim, quando termina, ela não se encerra, né? Deixa muitas questões no ar. E justamente por contribuir, justamente por gerar essas discussões, é um filme considerado clássico porque nunca se esgota. Né? Sempre quando você vai assistir, você vai encontrar alguma coisa diferente, alguma coisa que passou despercebida. Né? 2001, Odisseia no Espaço é também um filme que visa ser uma experiência estética visual. Ou seja, é o tipo de filme que não deve ser visto em tela pequena, porque senão ele fica muito sem graça. É preferível assisti-lo no cinema, com uma tela bem grande, para poder apreciar, né, todas as suas qualidades com relação aos aspectos técnicos, ou então num Blu-ray de boa qualidade, né? Porque, segundo alguns, a gente pode compreender o 2001 como se fosse um poema visual, né? Um poema visual, ou seja, as imagens elas funcionam como um meio, um recurso de narração. Né? No filme tem pouquíssimos diálogos, então através do 2001 o Stanley Kubrick ele provavelmente quis criar uma nova forma, né, de cinema, uma nova forma de ver o cinema, né? E realmente até hoje que você começa a compreender a partir do momento que você começa a assisti-lo mais de uma vez assim tentar, né, compreendê-lo de uma forma melhor. Bom, gente, quando o roteiro do filme estava sendo desenvolvido, ao mesmo tempo o Arthur C. Clarke escreveu o romance. Eu vou assim tentar estabelecer pontos de intersecção, de afastamento entre o livro e o filme. Inicialmente, o que chama a atenção em 2001 é justamente a figura do monolito. No romance do Arthur C. Clarke, o monolito
ele tem uma aparência, digamos assim, mais sofisticada, né? Ele é um artefato que foi enterrado na Terra, a gente não sabe exatamente quando. E aí ele tem assim uma configuração um pouco diferente da do filme. No filme ele é uma coisa mais simples, ele só emite sons, e no livro já não. No livro o Arthur C. Clarke descreve o monolito sendo um objeto que adquire uma coloração translúcida, que dentro dele aparecem formas fantasmagóricas. Enfim, ele dá um tratamento mais sofisticado a esse monolito, né? Eu vou falar mais livremente agora, né, sem ter medo de dar spoiler, mas a gente percebe o que? Isso fica claro, digamos assim, tanto no filme do Kubrick como no romance do Arthur C. Clarke. O monolito, desde a primeira vez como ele aparece, né, a aparição dele é muito impactante no filme, né, pela maneira como ele surge e em meio aos primatas ali. Então a gente vai descobrir o quê? Que a partir do momento que o monolito ele interage, digamos assim, com os seres primatas, quando esses primatas têm esse contato, esse monolito vai estimular a inteligência humana, né? E isso é fantástico. Inicialmente no filme isso não ficou muito claro para mim, foi só depois, quando eu assisti as outras vezes, que isso assim se revelou, né? Então, o que é o monolito? O monolito basicamente é um avanço científico, né? Ele é uma espécie de ele visa estimular a inteligência humana. Tanto é que a partir desse momento os homens primatas, eles no filme, tanto isso no filme como no livro do Arthur C. Clarke, eles estão enfrentando dificuldades para sobreviver, e aí a partir daí eles descobrem a utilização de objetos para poder caçar, né, até mesmo para matar, né, porque tanto no livro do filme do Stanley Kubrick como no livro do Arthur C. Clarke se passa a ideia de que é necessário realmente utilizar da violência para poder sobreviver, é o único meio que existe, né? Então existe isso. No livro do Arthur C. Clarke, esse processo evolutivo ele é narrado com mais detalhes, tem mais informações. No filme do Kubrick, a coisa é mais crua, né, através de algumas imagens muito significativas. Principalmente aquela imagem quando o primata pega o osso, né? E aí ele diz do filme do Stanley Kubrick que o osso se transforma, né? O homem primata joga o osso e se transforma numa nave espacial. No livro do Arthur C. Clarke, esse processo, né, evolutivo do homem primata a ser um homem moderno, né, dentro de um futuro muito, muito distante, isso é narrado com mais detalhes. Mas basicamente a ideia é a mesma, né? Na segunda parte do filme do Stanley Kubrick e também do romance do Arthur C. Clarke é muito parecido. O grau de aproximação ali é muito próximo um do outro em termos assim de descrições, né? Nós temos no filme do Kubrick é ambientado numa nave espacial, e nessa nave espacial existem vários avanços tecnológicos, né? Inclusive alguns encontram ressonância hoje no mundo real, né? O que contribui para a fama de clássico do filme do Stanley Kubrick. No livro do Arthur C. Clarke nós também temos a descrição de alguns avanços tecnológicos, inclusive lembra um pouco um computador, porque dá acesso a várias informações, né? Enfim. Bom, basicamente esse trecho, tanto do filme como do livro, vai girar em torno de uma missão secreta envolvendo um cientista, né? Então esse cientista ele chega na Lua, né, numa cratera onde foi encontrado uma cópia, né, do monolito, e os cientistas estão estudando, estão procurando descobrir o que é. Ele emitindo um som muito intenso, aí você percebe que é um tipo de um transmissor, alguma coisa assim, que é realmente a prova da existência de uma inteligência alienígena, né? Ou seja, um ser superior, né, de origem extraterrestre criou
artefato, né, esse avanço científico, né, com o propósito de estabelecer um contato com a raça humana e visando um determinado objetivo, né? Bom, a partir daí nós temos o desenvolvimento da terceira parte tanto do filme do Kubrick como do livro do Arthur C. Clarke, que eu acho que é a mais interessante, né? Que gira em torno justamente de uma nave espacial chamada Discovery. Discovery, descoberta, né? Isso já é uma pista do que vai vir depois, né? Então, nós temos nessa nave vários astronautas, né? E eles vão para o spa, eles vão numa missão e eles não sabem qual é a missão é secreta, né? E eles, assim, eles têm o propósito de chegar até o planeta Júpiter. Detalhe, no livro do Arthur C. Clarke, eles têm que chegar até Saturno, né? Mas isso também encontra uma explicação com relação à realização do filme. O Kubrick achou que era muito difícil a criação do planeta Saturno, porque envolve os anéis que o envolvem, né? Então ele optou por ambientar justamente no planeta Júpiter essa parte do filme, para deixar a coisa mais verossímil, né? Deixar a coisa mais verdadeira. E realmente é incrível você assistindo o filme, você tem a impressão que você está numa viagem no espaço sideral, né? Os efeitos especiais são impressionantes, ganharam o Oscar aquele ano com toda a justiça, porque é realmente impressionante, né? Bom, o que vai acontecer? Essa nave é comandada por um supercomputador chamado HAL, né? Inclusive aqui na capa né, na caixinha do livro, nós temos uma referência clara ao HAL, que é o olho dele, né? E aí o que vai acontecer? O HAL, para impedir a realização dessa missão, né, ele vai começar a tomar atitudes muito estranhas. E aí justamente o filme do Kubrick entra num tema, né, muito explorado e que consiste em uma das bases da criação da ficção científica, que é justamente o que? A criação artificial, no caso um supercomputador que se volta contra o seu criador, representado no filme pela figura do astronauta, do homem, né, enfim, né? Então, é curioso perceber que o HAL ele vai criar uma consciência humana, ele vai agir como ser humano, mas de uma forma negativa, né? Ele vai adquirir um comportamento até mesmo cruel, né? Ele vai acabar causando, existem astronautas que estão hibernando e aí ele provoca a morte desses astronautas e tenta depois matar os outros dois, inclusive um deles acaba morrendo em consequência justamente de um dos atos do HAL, né? Então existe um conflito entre o astronauta sobrevivente, o David Bowie, e o HAL, né, o supercomputador. É interessante perceber que não existe cenas de terror propriamente, né? Digamos assim que a grande diferença é que no filme do Kubrick, o conflito entre o HAL e o astronauta David Bowie é mais no campo intelectual, né? Inclusive nesse livro aqui, né, chamado Conversas com Kubrick, é falado que o Kubrick era um grande apreciador de jogo de xadrez. E é exatamente isso que acontece no filme, no filme, né? É como se os dois acabassem realmente numa disputa ali de inteligência para poder vencer o seu inimigo. Já no filme no livro do Arthur Clarke, existem mais ações, é mais movimentado esse trecho. Mas o resultado acaba sendo o mesmo, que consiste justamente no desligamento do HAL. Né? É uma cena muito interessante, tanto no livro como no filme. É como se ele tivesse adquirido uma vida humana, e aí depois, quando o Bowie desliga, é como se ele morresse mesmo. Né? Então é um momento muito, muito interessante. Né? Bom, então, depois disso, o que vai acontecer? O Bowie vai descobrir
qual é a missão secreta dele. Isso é revelado tanto no livro do Arthur C. Clarke como no filme do Stanley Kubrick. A diferença é que, basicamente, a missão dele consiste em ir explorar o planeta Saturno, né, no caso na obra original, o Romance, né, para descobrir ou tentar, vai investigar a origem desse misterioso monolito, né? Então, o que vai acontecer? No livro do Arthur C. Clarke, esse processo é um pouco mais lento, porque ele fica algum tempo a mais na nave, ele demora um pouco para sair de dentro da nave, entrar numa pequena nave espacial, que é o casulo, tal, para fazer a exploração. No filme do Kubrick isso é mais rápido. Assim que o Hal já morre, né, ele já entra na nave e já sai assim, completamente no desconhecido, sem rumo certo. Ele simplesmente vai, em busca do planeta Júpiter, enfim. Aí que vai acontecer justamente o momento assim mais interessante do filme e que eu demorei um certo tempo para poder entender. Não foi a primeira vez que eu assisti que eu consegui compreender o que era. Basicamente, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: o monolito ele vai se revelar sendo um portal e o Bowen vai atravessar o monolito. Ele vai atravessar. E aí ele vai cruzar a fronteira e vai entrar num outro universo. Isso no filme, o Kubrick, para poder descrever isso, ele assim criou imagens fantásticas, né? Losangos assim em forma de diamante. Existe toda uma estética psicodélica ali que remete até mesmo à época dos anos 60, aos efeitos das drogas, talvez, né? Então é uma sequência que chama muito a atenção pela parte visual, pela sua estética, que até hoje é impressionante. No filme, no livro do Arthur C. Clarke, isso também acontece, mas isso é descrito de uma forma mais modesta, né? Essa entrada do Bowen para um outro lugar do universo, isso é mostrado de uma forma mais simples, digamos assim, né? Bom, o Bowen chegando lá, nesse outro lugar, que eu não sei não fica muito claro, tanto no filme como no livro, se seria uma outra parte do universo, seria um outro universo, né? Tem as cenas assim mais incríveis do filme, né? Porque o Bowen está dentro da nave e a gente vê tudo pela perspectiva dele, é o olho dele, né, que aparece. Então a gente vê tudo através do olhar do Bowen, né? Um olhar assim, é como se nós estivéssemos juntamente com ele tentando descobrir, tentando entender o que está acontecendo ali. Isso é fantástico no filme do Kubrick, porque ele cria cenas assim através de recursos muito sofisticados de fotografia. Eu não sei exatamente o que ele usou, né? Imagens assim também surreais, psicodélicas, tons monocromáticos, impressionante. Essa parte quando o Bowen está nesse outro universo, no livro do Arthur C. Clarke, é uma coisa um pouco diferente, apesar de que a gente vê alguns elementos que o Arthur C. Clarke descreve, que também são similares a outros que aparecem no filme do Stanley Kubrick. Dá para fazer essa comparação, né? Também, no caso do livro do Arthur C. Clarke, o Bowen vê naves espaciais, né? Ele consegue ver naves espaciais, tal. Isso eu acho que foi retirado. O Kubrick não quis utilizar isso, justamente porque ele queria fazer uma ficção científica que fosse diferente das outras, assim, uma coisa completamente nova, uma coisa completamente ousada para sua época, né? Bom, o Bowen ele vai chegar num lugar ali e aí ele vai descobrir que ele está na suíte de um hotel. No filme, isso no Romance do Arthur C. Clarke. No filme do Stanley Kubrick, ele chega num cenário assim que parece um museu, né? A nave simplesmente ele simplesmente se vê assim dentro de um cenário que parece um museu. Tem vários móveis ali, estilo Luís XIV e tal. Isso provoca uma sensação de estranhamento. Eu acho que é proposital, né? Afinal, ele estava no espaço sideral, de repente ele está num lugar assim que parece um museu. Você se pergunta, o que o Kubrick quer, aonde o Kubrick quer chegar, né?
E depois disso, o filme fica muito acelerado, apesar de ele ser um filme lento, do trecho final, do trecho que até o seu desfecho final, ele acaba ganhando uma velocidade que você na hora não entende. Isso através de cortes sucessivos, ou seja, o Boeing se vê fora da nave, e aí ele próprio se vê sentado em um lugar, e depois aparece ele envelhecido, depois morrendo, e logo em seguida aparece uma criatura, né? A gente pode dizer uma criatura, e essa criatura ela está dentro de uma cápsula de vidro, alguma coisa assim, e a imagem final do filme do Stanley Kubrick é justamente essa criatura que remete à figura de um bebê gigante indo em direção à Terra. Então você termina o filme falando o que é isso, né? O que ele quis dizer com isso? Quando eu li o 2001, Uma Odisseia no Espaço, foi aí que eu entendi o que é realmente essa sequência, né? Eu tive uma compreensão melhor do que é. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: no romance do Arthur C. Clarke, o Boeing chega nesse lugar e aquilo se revela, aquele cenário se revela uma imitação, né, de uma suíte de hotel, mas isso é uma coisa criada artificialmente por uma inteligência alienígena. E aí a gente percebe que essa inteligência alienígena criou o monolito, que é um tipo de um avanço científico que foi utilizado com o propósito de fazer com que houvesse uma evolução intelectual do ser humano. E aí o livro do Arthur C. Clarke sugere que tudo já estava previsto, né? Ou seja, essa criatura alienígena ela já fez tudo isso de forma proposital, digamos assim, né? Dentro de vários estágios, digamos assim, é um experimento científico, e eu acho que essa que é a grande sacada do romance do Arthur C. Clarke, né? Envolvendo seres humanos, né? Que consiste justamente no que? Em capacitá-los, em torná-los seres superiores. E é justamente isso que vai acontecer com Boeing no final do romance. Ou seja, toda aquela jornada é uma jornada de evolução, é uma jornada de conhecimento que consiste em ele se tornar um ser superior, né? Um ser. No romance do Arthur C. Clarke, no finalzinho, né, o Boeing ele tem uma visão onde ele se encontra com uma entidade, explicar o que ele é, né? Mas é uma entidade assim sobrenatural, e aí termina, ou seja, a gente pode entender o final de 2001 como sendo vários estágios da raça humana, né, até um grau de aprimoramento superior, onde o ser humano se transforma numa criatura, né, alienígena, né, uma criatura superior, né, muito mais evoluída do que o ser humano normal. E aí o que ele vai fazer? Ele volta para a Terra justamente com a missão de continuar esse processo evolutivo, né? Ele vai iniciar de novo essa nova evolução para ir para outros estágios assim de uma superioridade intelectual, né? Enfim, basicamente é assim que eu entendo, né, o final até mesmo do filme do Kubrick, né, do Kubrick. E isso também, essa ideia é passada também pelo Arthur C. Clarke no romance. Tá certo, gente? Então, eu tentei, através desse vídeo, estabelecer uma conexão entre o livro e o filme. Eu espero que tenha tido um resultado interessante. Quem assistir, gostar, mande um comentário, pode até ser mesmo uma crítica, né? Então, eu pretendo fazer isso também com o Iluminado, né? Fazendo essa mesma comparação entre filme e livro, tá certo? E com o Laranja Mecânica também. Então, até mais com outros comentários.